Lideranças municipais do PDT acompanham os movimentos sobre os novos rumos do partido após uma nova divisão que marca o cotidiano da sigla no Ceará. Em meio a essa crise, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, deve deixar o partido. As informações agora com mais detalhes com o repórter Carlos Silva. O PDT enfrenta mais uma crise interna após o racha que marcou a participação da legenda no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. De um lado, um grupo liderado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que abraçou a candidatura de André Fernandes, do PL. Do outro lado, o presidente nacional da legenda, deputado federal André Figueiredo, se reaproximou do ministro da Educação, Camilo Santana, e desembarcou no palanque vitorioso de Evandro Leitão, do PT. Encerrada a eleição, Figueiredo passou a trabalhar para que os vereadores do PDT, ligados a Roberto Cláudio, permaneçam no partido e integrem, a partir de 1º de janeiro de 2025, a base de apoio à administração Evandro Leitão. Com esses movimentos, o ex-prefeito Roberto Cláudio, assim como o ex-presidenciável Ciro Gomes, não encontra mais ambiente para permanecer no PDT. Roberto quer liderar uma das alas de oposição ao governo Elmano e, com as articulações para o PDT se reaproximar do PT, o ex-prefeito de Fortaleza já trabalha com a certeza de que em 2025 terá um novo rumo partidário. O ex-candidato Capitão Wagner, que lidera uma ala oposicionista ao Palácio da Abolição, já convidou Roberto Cláudio para fazer parte dos quadros do União Brasil. Outro convite partiu do Cidadania, enquanto o ainda pedetista flerta com o PSDB. Roberto conquistou o primeiro mandato de deputado estadual pelo PHS em 2006, foi reeleito em 2010 pelo PSB, sendo em 2012 eleito prefeito de Fortaleza, depois se transferiu para o PROS e em 2012 foi reeleito prefeito pelo PDT, sigla na qual se mantém até os dias atuais. Seja qual for a opção partidária, Roberto terá, ao deixar o PDT, o 5º partido em sua carreira política de 18 anos. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Esse movimento já começou, jornalista Beto Almeida, desconfortável a situação do ex-prefeito Roberto Cláudio dentro do PDT, assim como do ex-presidenciável Ciro Gomes. Nós relatamos nessa quinta-feira as declarações do presidente da Executiva Nacional do PDT e ministro da Previdência Social Carlos Lupe, admitindo as dificuldades para Ciro Gomes permanecer no PDT diante dessa nova divisão, dessa reaproximação que o PDT está tendo com o PT no Ceará. Afinal, nessas eleições municipais, o grupo de Roberto Cláudio e de José Sarto ficou com o palanque de André Fernandes do PL. E do outro lado, André Figueiredo, deputado federal, presidente em exercício da Executiva Nacional do PDT, optou pelo palanque de Evandro Leitão e abriu os canais para o PDT se reaproximar do PT, já de olho nas eleições de 2026. De olho não apenas na reeleição dos deputados federais e estaduais, hoje filiados ao PDT, mas também na participação administrativa dessa banda do PDT que seguiu a candidatura à campanha de Evandro Leitão. São mudanças que estão a caminho e essa movimentação tem, sem dúvidas, Beto Almeida, desdobramentos no quadro partidário e político de 2025, já a caminho da disputa eleitoral de 2026. Jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia, os ouvintes. Olha, Luciano, isso aí já é um desdobramento desse quadro de, vamos dizer assim, de tensão e de racha que tem predominado no PDT cearense.
Para início de conversa, a gente tem que deixar claro o seguinte: quando eu digo que é um aumento dessa tensão, é porque no segundo turno o Roberto Cláudio tomou um posicionamento de apoiar André Fernandes. É claro que a partir de agora já se estabelece uma nova realidade. Nós temos, inclusive, Luzenor, algumas situações que prometem aprofundar esse racha. Um deles é esse movimento que está sendo feito pelo presidente nacional interino, que é o deputado federal André Figueiredo, de aproximar a bancada eleita e também a atual do PDT na Câmara Municipal do futuro prefeito Evandro Leitão. É um posicionamento que não tem a concordância do ex-prefeito Roberto Cláudio. Ele mesmo disse que não é um posicionamento do qual ele concorda. Por outro lado, nós vamos olhar a bancada estadual do PDT na Assembleia Legislativa. E qual é esse cenário? Nós temos lá também uma dissidência, porque tem uma ala de deputados que são Roberto Claudistas. E esses deputados defendem que o PDT continue fazendo uma oposição que eles chamam de oposição responsável. Então você imagina qual é o cenário que dá para ter um PDT que vai ter um posicionamento governista na Câmara Municipal de Fortaleza, tudo caminha para isso, portanto, de apoio à futura gestão Evandro, e uma ala pedetista que tende a querer fazer uma oposição ao governo do estado. Não é que tende a querer, Beto Almeida. Por exemplo, a bancada do PDT na Assembleia Legislativa, formada por 13 deputados, 12 deputados estaduais eleitos em 2022. Desse grupo, dos 13 deputados estaduais eleitos em 2022, um já saiu do partido e foi eleito prefeito de Fortaleza, que é Evandro Leitão. 3 deputados estaduais, Cláudio Pinho, o Queiroz Filho e Antônio Henrique, formam o grupo do PDT que faz oposição ao governo do estado na Assembleia Legislativa. Esses deputados estaduais são ligados ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e ao ex-presidenciável Ciro Gomes. E além de... tem outro aspecto, Beto, porque tem também o PDT... Está esquecendo o Lucinildo Frota, que pronto, é PDT, Beto, então são 4 deputados estaduais. Ou seja, o PDT, nesse caso, recuperou a bancada original de 13 deputados estaduais. E no âmbito federal, dos 5 deputados federais do PDT, todos estão pensando na reeleição em 2026. O André Figueiredo, Mauro Filho, Robério Monteiro e também o deputado federal Edilvan Alencar. São 4. E Eduardo Bismarck, 5 deputados federais. Todos estão pensando na reeleição e a permanência no PDT acaba sendo mais segura e mais confortável nessa rearrumação de forças políticas que está acontecendo a partir da reaproximação do PDT com o PT. E aí, Luzenor, para esse cenário se configurar melhor, ainda vão ter outros acontecimentos políticos que vão demarcar esse posicionamento do Roberto Cláudio e de outros pedetistas. E que acontecimentos são esses, Luzenor? A própria eleição aqui para a presidência da Assembleia Legislativa. Esse é um dos fatores que pode, inclusive, digamos assim, reposicionar o PDT nesse novo cenário. Vamos saber quem será o indicado, quem será o eleito, será alguém do PDT, será alguém mesmo do PT, como é que vai ficar? Também isso passa pela Câmara Municipal e pela composição e pelo espaço que o PDT, pelo menos esse PDT que está aí hoje em vias de apoiar Evandro Leitão, vai ter inclusive na nova gestão. Então, com tudo isso colocado sobre a mesa, Roberto Cláudio vai ter então que tomar um posicionamento. E ao que tudo indica, Luzenor, é difícil imaginar a permanência de Roberto Cláudio e seu grupo no PDT. Até porque Roberto Cláudio não jogou de lado, como se diz, a toalha, e ele sim continua no cenário político, estabelecido como uma força de oposição e de olho no cenário de 2026. E qual o destino partidário de Roberto Cláudio, Beto? E nós União temos. Brasil é a opção descartada, PL mais ainda descartada, sim, mas tem o PSDB e surgem informações nos bastidores, vindas de Brasília, que Ciro Gomes estaria abrindo conversas com o PP, hoje comandado por outro Ciro, senador Ciro Nogueira, do estado do Piauí. Que é do Piauí, mas que tem raízes aqui no Ceará. Então, além disso, Luzenor, a gente tem que ver o seguinte, ainda tem essa questão da federação, porque existe também uma discussão em torno da união do PDT com outros partidos para formar uma federação, que aí incluiria o Cidadania, incluiria, por exemplo, o próprio PSB, incluiria o PSDB. É claro que isso já traria
outras dificuldades. Você imagina uma federação dessa em nível nacional ganhando força se incluir o PSB? Como é que seria esse grupo ligado aqui no Ceará, mas tão dissidente com o PSB, que é comandado hoje pelo Cid Gomes, pelo senador Cid Gomes? Então, assim, são muitos cenários, são muitas situações a serem avaliadas. O fato mais concreto que a gente pode dizer nesse momento é a permanência de Roberto Cláudio no PDT, com as suas pretensões políticas, com a situação que o partido está hoje rachado, é muito improvável, Luciano.